planilha de precificação com margem de lucro. Então, eu vou mostrar aqui primeiro como essa planilha funciona, para você entender se ela é uma solução adequada para aquilo que você precisa. Em seguida, eu vou mostrar como você faz para ter acesso a uma cópia dessa planilha. E para finalizar, vou explicar todo o passo a passo para criar essa planilha totalmente do zero. Bom, então vamos à primeira parte. Tá? Aqui eu vou remover os valores que eu já lancei para teste. Aqui também. E aqui também. Perfeito. Então, o que nós temos aqui são alguns campos para preenchimento. Esses que estão destacados em branco. E nós também temos os insumos. Então, que você vai lançar aqui nessa parte da planilha, que é a página de insumos. Então, para você definir aí a sua precificação de um produto, primeiro você tem que saber o custo desse produto, o custo para fornecer esse produto para o consumidor. Eu vou pegar como exemplo aqui uma fábrica de bolo, né, uma confeiteira que faz bolos. E basicamente vou lançar aqui os insumos, então vou colocar farinha. Você coloca a unidade medida, nesse caso é quilos. Define a quantidade, eu vou colocar 1 kg de farinha para esse bolo. E cada quilo está custando R$ 4,50. Em seguida, você vai colocar os demais ingredientes. Então, vou colocar ovos. Vou colocar aqui dúzia. Vou botar DZ apenas. Meia dúzia de ovos. Vou colocar 0,5. E considerar aqui que eu gastei R$ 9,00 para comprar essa dúzia. Também R$ 4,50. Seguindo, fermento. Nesse caso, o fermento eu vou colocar como gramas, né? Normalmente é uma quantidade bem pequena. Vou colocar 25 gramas e cada grama custa aí, sei lá, 15 centavos. Opa, botei 5 sem querer. 0,15 centavos. E aí vai somando os valores. Vou colocar aqui chocolate para cobertura, recheio, também em gramas. Vou colocar aqui 250 gramas e cada grama custa... Não faço nem ideia, mas vamos lá, 0,9 centavos, custou R$ 22,50. E aqui você vai adicionando todos os ingredientes, os insumos que você utiliza no seu processo de fabricação. Outro insumo importante é horas trabalhadas para a fabricação desse bolo. Vamos lá colocar 1 hora, cada hora custando aí R$ 30,00. Opa! Botar aqui a unidade. Vou colocar 1 hora e R$ 30,00. Perfeito. Depois de fazer o lançamento dos insumos, o custo total de insumos para produzir uma unidade vai aparecer aqui, ou seja, para fabricar um bolo, você vai gastar esse valor em insumos, hora trabalhada, farinha, se quiser colocar energia também. Em cima desse produto, você vai colocar uma margem de lucro. Vamos supor que eu queira 100% de lucro na venda desses produtos. Com isso, você tem aqui o preço de venda que você precisa vender esse produto para conseguir esse 100% de lucro. Além disso, você pode lançar despesas aqui. Então, você pode colocar despesa fixa, administrativa e demais. Eu vou colocar aqui um valor aleatório, vamos dizer que para manter a sua cozinha você gaste aí R$ 95,00, né, em média. E aí as demais despesas você também pode preencher caso tenha. Bom, quando você lançou esses valores, automaticamente vai mostrar aqui o ponto de equilíbrio, ou seja, quantas unidades você precisa produzir para chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, suas despesas são iguais às suas receitas de venda. E o valor de vendas, ponto de equilíbrio de vendas são R$ 190,00. Ou seja, a partir do momento que você vender R$ 190,00 em bolo, você está no 0 a 0 e a partir disso você começa a ter lucro. Vamos supor que no mês, né, correspondente nesse período, você fez 5 vendas, fabricou e vendeu 5 bolos ao preço de R$ 130,00, né, que é o que você estabeleceu aí para ter um lucro. Eu botei arredondado para baixo, até porque normalmente sempre tem esses ajustes, então você também pode fazer. Você também poderia arredondar para cima, sei lá, botar 140, e aí você vai observando as alterações aí de acordo com o valor que você estabelece. Então é tudo uma questão de mercado, ver se o cliente aceita pagar esse valor, então você pode trabalhar em cima disso.
Bom, a partir do momento que você preencheu essas informações, aqui você tem uma mini DRE, um demonstrativo de resultado. Aqui você tem total de receita com vendas, que nada mais é a quantidade vezes o preço médio. Se você tiver algum desconto com, sei lá, deu um desconto para um cliente, algum tributo você vai lançar aqui. Nesse caso não vou botar nada. Custo dos produtos vendidos, esse CPV, nada mais é que o quê? Você vai pegar o quanto custa cada unidade para produzir, vezes a quantidade que você produziu. Então, o custo total, nesse caso, R$ 326,25. Com isso, você tem um lucro bruto definido aqui pela fórmula. Além disso, você tem as despesas, soma das despesas totais, que vai vir daqui, né? Simplesmente copia para cá. Aqui você pode colocar, por exemplo, receita financeira. Vamos supor que a sua conta bancária rende um juro lá mensal, sei lá, R$ 12. Você vai colocar aqui. Caso na sua conta tenha desconto de juros por conta do cheque especial, você pode colocar aqui também. E aí tem esse acompanhamento. Nesse caso, não vou colocar para não ter nenhuma distorção. E aqui você tem o seu lucro líquido. Então, depois de produzir e vender essas 5 unidades de bolo por R$ 140 cada uma, o seu resultado é R$ 278,75. Então, essa é a lógica da planilha de precificação. E daí, uma vez que você preencher esses valores, você pode trabalhar aqui com a margem de lucro. Se eu botar aqui só 50% de margem de lucro, quanto que eu vou ganhar? Então, você vai ter que fazer o cálculo aqui, alterando o preço de venda, né, que nesse caso vai de 140 para R$ 98, aí seu lucro vai despencar para R$ 68,75. Se você botar a margem de lucro 150%, o preço de venda vai para 165 e o seu lucro salta para R$ 403,75. Então, com essas informações, você consegue definir uma precificação adequada, primeiro, com base nos seus custos, tá? O custo dos seus insumos, e uma determinada margem de lucro que você define aqui, claro, sempre tomando por base o mercado, né? Se a média de mercado aqui está nesse valor, você pode praticar tranquilamente que você vai conseguir vender. Já se a média de mercado é bem menor que isso, você vai ter que fazer um ajuste aí, diminuir um pouquinho a margem, aumentar a produção para conseguir o mesmo lucro líquido. Então essa é a planilha de precificação com definição de margem de lucro. Você também tem a opção de botar as despesas. Lembrando que isso aqui é opcional, tá? Essas despesas são opcionais, você coloca se quiser, mas se colocar fica mais completo. Ok, então a partir de agora eu vou te mostrar como você faz para ter acesso a uma cópia dessa planilha e poder fazer as simulações de precificação dos seus produtos com essa planilha pronta. Bom, para ter acesso a uma cópia dessa planilha e poder fazer as edições, primeiro de tudo, você precisa comprar o acesso pelo link na descrição. Comprando esse acesso, você vai poder baixar qualquer uma das planilhas já criadas aqui no canal. E assim que você compra o acesso, você vai clicar no link e cair nessa página. E aqui o primeiro passo é o quê? Vir em arquivo e fazer uma cópia para você. Então você vai simplesmente clicar aqui, definir um nome. Então vou colocar minha planilha de precificação e margem de lucro. Clica em fazer uma cópia. E a partir disso você consegue utilizar essa planilha do zero. Então você vai vir aqui e alterar as informações, né? Simplesmente apaga o que tiver aqui, com exceção das fórmulas. Aqui também você pode trabalhar a sua margem de lucro, definição de preços. Então, para qualquer produto, essa planilha vai servir. Lança aqui os insumos, a unidade medida, a quantidade que você precisa para cada unidade e o custo unitário, né, de cada um desses insumos que você adquire. E depois é só seguir a sequência aqui, como eu já expliquei, para utilizar essa planilha e definir aqui a sua precificação com uma margem de lucro definida. Bom, agora o passo a passo para criar a planilha de precificação. Eu já criei aqui uma planilha sem título, tá? Se você não tiver criado ainda, você pode clicar no sinalzinho de mais. Então, eu vou vir aqui, planilha sem título. Vou definir o nome dessa planilha como planilha de precificação. Precificação e margem de lucro. Vou botar aqui
Não, se botar barra, vamos ver se aceita, margem de lucro. Então você pode calcular o preço de um produto com um adicional de margem de lucro. Ok? Então, primeira coisa, aqui você vai lançar os insumos usados na sua produção, prestação de serviço. E para isso eu peguei um modelo aqui pronto, vou colar aqui. Deixa eu ver, botar... Eu vou redimensionar essas colunas, eu vou adicionar mais uma coluna à esquerda. Venho aqui e redimensiono elas, eu vou colocar aqui com 10 pixels. Vamos ver se fica ok, tá ok. Aqui vou adicionar mais uma coluna à direita, também vou definir 10 pixels para ter aí uma largura padrão. E essas colunas do meio eu defino aqui com uma largura um pouco diferente. Muito bem, e o que nós temos aqui? Deixa eu replicar essa parte. Até vou inverter as cores aqui, eu acho que é mais interessante. Vou colocar aqui, seleciona aqui e aqui também. Vamos lá, aplicar uma cor mais suave nas bordas. Colocar essa cor aqui. Talvez ficou muito suave, assim tá bom. E essa cor principal eu vou colocar esse roxo escuro, muito bem. Aqui posso aumentar um pouquinho a largura dessa linha para o título. E essas duas linhas eu vou redimensionar para deixar um tamanho menor. Vou botar também 10 pixels para ver. 10 pixels, tá ok, perfeito. O resto das linhas e colunas, vamos lá, aqui eu vou excluir colunas, deixar desse tamanho aqui. Aqui eu vou deixar até 50 linhas, né? Em alguns casos pode ser que precise mais linhas, aí eu seleciono a linha, Ctrl Shift, seta para baixo, seleciono as demais e excluir. Muito bem. Outra modificação que eu vou fazer, mostrar linhas e grades, vou desativar essa opção. E aqui eu vou arrastar essa fórmula que já está pronta. Basicamente, o que é essa fórmula? Ela multiplica a quantidade vezes o custo unitário. Então, se eu der um Enter, F5 vezes G5. Basicamente é isso que ela faz, essa fórmula. Eu posso aplicar uma modificação aqui. Se tiver algum erro, ela vai tratar aqui de forma padrão, ponto e vírgula, botando um espaço em branco. Então, dessa maneira, você já tem um tratamento aí diferenciado para essa fórmula. Caso tenha algum erro, por exemplo, WE, né? WE você não consegue multiplicar porque não é um número, então ele vai botar como um valor apagado aqui. Bom, a borda distorceu porque eu arrastei a fórmula. Deixa eu aplicar novamente aqui a borda mais clara, dessa maneira. Pronto, já ficou tudo certo. E agora, para replicar essa informação, eu vou arrastar até lá embaixo. Então você pode ver que eu basicamente selecionei a linha com os dados, né? Basicamente isso aqui, eu selecionei a linha toda e vim arrastando até lá embaixo para replicar a informação. Essa borda aqui eu acho que ficou muito exagerada, então eu vou remover a cor de fundo dela, deixar branco mesmo. E aqui também vou remover essa borda. São detalhes aí na estética, né? Cada um tem o seu gosto e vai ajustando aí conforme a vontade. Esse título, vamos formatar para ele manter o alinhamento no meio, fica mais apresentável. E aqui você já tem a tabela dos insumos. Então vamos lá, vamos pegar aqui, calcular ou lançar as informações necessárias para calcular o custo de produção de um determinado produto ou da prestação de um serviço. Então vamos imaginar aqui algo que possa ser facilmente compreendido. É uma receita de bolo, tá? Então vamos lá. Primeiro, você precisa de farinha. Unidade de medida da farinha é quilograma. Bom, para fazer esse bolo, a quantidade necessária
né? Vamos supor que seja um bolo razoável. Eu vou colocar 1 kg de farinha. Aqui deixa eu tratar esses detalhes. Essa e essa vão ficar centralizados. Então, 1 kg de farinha. Eu acredito que o quilo de farinha hoje está por volta de R$ 4,50, tá? Não faço ideia. Em seguida, eu também vou precisar ovos. Aqui eu vou botar por unidade. Tá? Unidade, o valor unitário. Nesse caso, eu acho que uns 6 ovos. Se a dúzia de ovos está R$ 8,00, vou colocar aqui, cada ovo vai custar, vamos lá, vamos botar assim, a dúzia de ovos a R$ 12,00, 6 ovos, 6, então cada ovo custa R$ 1,00. Vou simplificar aqui para facilitar. Na sequência, nós temos também, vamos lá, botar algum sabor nesse bolo. Então, um bolo de cenoura. Eu vou precisar aqui 200 gramas de cenoura. Então, vou colocar quilograma. E nesse caso, 200 gramas se representa assim, 0,2. O quilo da cenoura está R$ 7,50. Então, o custo total, nesse caso, R$ 1,50. Próximo, botar fermento. Fermento é em gramas, tá? O G. E nesse caso, para um bolo desses, eu vou chutar aqui 30 gramas de fermento, que vai custar, deixa eu ver, cada grama vai custar aqui em média 0,1, que é 10 centavos. Esses são os itens para produzir esse bolo, tá? Aqui, se nós pegarmos o peso, nós vamos ter um bolo aqui de 30 gramas, aí não vai bater. Então, um bolo de mais ou menos 1,3 kg, 1,250 kg. Ok, para produzir esse bolo, eu tenho esse custo. Então, R$ 15,00, né? Pode ver que a soma aqui está dando R$ 15,00. É basicamente, seleciona, clica aqui na parte inferior na setinha, ele vai mostrar a soma da parte selecionada. Tem também a média, o mínimo, o máximo e a contagem. Nesse caso, R$ 15,00. Mas, além dos insumos para a produção, eu também quero uma margem de lucro em cima desse produto. Para isso, eu vou criar uma nova tabela, um novo painel. Deixa eu ver se vai ficar mais interessante aqui. Deixa eu fazer assim. Botar mais uma linha. E vamos aplicar aqui o fundo branco para ver se a tabela fica mais apresentável. Prontinho, legal, acho que ficou melhor. Essas duas aqui são desnecessárias, eu vou remover uma delas. Botão direito, excluir. E, na verdade, espera aí, Ctrl Z, eu vou replicar essa página, tá? Vou duplicar, na verdade, duplicar. E aqui vai ser o painel com as informações, o breve resumo. Essa de insumos, eu vou remover a coluna. Bem difícil chegar aqui, excluir. E aqui também vou excluir uma dessas colunas. Então vamos lá, excluir. Acho que eu fiz algo de errado aqui. Não. Ctrl Z, excluir a coluna errada. É difícil chegar aqui, que estranho. Já sei, vou expandir, fica mais fácil. Pronto, agora sim. Ok, tabelinha apresentável. Aqui eu vou botar um detalhe, eu vou congelar até a linha número 5. Eu posso rolar essa parte da tabela, tá? E o cabeçalho ele fica fixo. Então, basicamente, eu seleciono aqui qualquer uma dessas células, eu posso selecionar a linha também. Vou em ver, congelar até a linha 5, 2 linhas, uma linha, você pode selecionar aqui. Ok, então vamos para o painel agora, mostrar as informações e fazer a análise. Lembrando que aqui você pode adicionar, né, infinitas quantidades, infinitas não, na verdade são
até a linha 51, você pode ir adicionando os itens que você vai utilizar na sua produção ou na prestação do serviço. Aqui no painel, basicamente você vai analisar essas informações. Então eu vou remover esses dados, seleciona tudo, dá um delete. E agora vou precisar lançar as informações. Então agora, precificação. E aqui eu vou também remover esse cabeçalho. Apaga e apaga. Bom, primeira informação que eu quero aqui na frente, né, é a soma total dos custos para a produção. Então, basicamente, eu vou remover aqui essas bordas e depois eu faço a aplicação. Fica mais fácil. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira informação. Custo total. Aqui eu vou botar um detalhezinho, um emoji, que é uma seta. Seta apontando o valor. Então, essa setinha aqui. Pronto. Acabei esquecendo uma letra. Boa. Custo total. Vou alinhar aqui à direita. E basicamente eu vou vir aqui e colocar uma fórmula. Igual soma. E eu vou somar a coluna custo total. Basicamente isso. Eu vou começar aqui para não pegar o cabeçalho. E aqui eu vou botar 2 pontos, letra G. Então ele vai considerar todos os valores que estiverem nessa coluna, começando a partir da célula G6, que é a primeira célula aqui nessa coluna, logo abaixo o cabeçalho. Dou um Enter e aqui ele já retornou para mim o custo total dos insumos. Vou botar assim, custo total insumos, para ficar mais abreviado. Ok, coube certinho. Aqui posso diminuir. Eu vou colocar aqui também, né, para facilitar, eu vou simplesmente fazer um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou aplicar margem de lucro. Ou seja, eu vou colocar aqui quantos por cento que eu quero lucrar na venda desse produto. Para facilitar, eu vou colocar 100%, tá? Vou aplicar aqui o valor, ele alterou para 10 mil, eu quero 100%. E aqui eu vou colocar o cálculo do preço de venda. Então, mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V. Preço de venda para essa margem de lucro. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o custo total dos insumos, fazer vezes, aqui eu vou abrir um parênteses, 1 mais o percentual que eu defini e vou dar um Enter. Então aqui ele calculou para mim o preço de venda de R$30, com uma margem de lucro de 100%. O que eu posso fazer também é nessa precificação, para ter mais dados e ter mais possibilidades, que normalmente você tem o quê? O seguinte, você tem o custo para a produção, né, desse item, desse produto. No caso é um bolo, sei lá, é um brigadeiro, é um doce, sabe? Tem vários, salgadinho também, se você for, né, trabalhar nessa área. E aí o que acontece? Além dos custos com insumos, você também tem as despesas para manter o seu negócio. Então, é uma taxinha de cartão, é a tarifa bancária, é o aluguel do espaço. Então, são despesas que você vai incorrer no seu negócio, né, que existem no seu negócio e que elas existem independente de você estar produzindo ou não. A conta de luz sempre vai ter um valor, a conta de água igualmente. O salário, se você tiver algum ajudante, algum funcionário, você vai ter. Então, o que acontece? Mesmo que você venda, não é certo que você vá ter lucro se você não conseguir cobrir as despesas. Para saber quantas unidades você precisa produzir e vender, você precisa calcular o ponto de equilíbrio.
Então eu vou fazer isso de uma maneira super simples, onde você lança as suas despesas e a planilha automaticamente vai te mostrar quantas unidades de bolo, no caso, quantas unidades de produto você precisa produzir e vender para ter uma determinada margem de lucro ou para pelo menos atingir o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, aqui eu vou basicamente replicar, Ctrl C, Ctrl V, e vou abrir um campo para lançamento de despesas. Vou colocar assim, despesas fixas, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar despesas administrativas, vai ficar muito grande, vou botar simplesmente assim. Outra informação que é importante, acho que segregar um pouquinho mais fica mais fácil. Despesas administrativas, despesas de funcionário, vendas, eu acho, bota aqui. Despesas com vendas. Eu poderia botar mais algumas aqui, mas vou botar mais uma. Eu vou botar assim. Enter. Botar outras despesas, caso não entre nessa classificação. Despesas fixas, administrativas, despesas com vendas. Poderia criar mais um grupo, despesas com marketing, que às vezes você precisa de um gestor para sua rede social, um social media. Então vou colocar aqui só para Ctrl-C, Ctrl-V, botar na ordem da parte de cima, despesas de marketing. Vamos apagar essa parte, despesas marketing. Vou tirar o D para ela não ficar tão grande. Ok. Então aqui você vai basicamente lançar os valores, despesas fixas que você tem no seu negócio. Vamos supor que você não paga aluguel, mas todo mês tem a água, a luz, tem algumas despesas aí. Você vai ter um custo de R$80. Vamos colocar o cifrão aqui, se configurar como moeda, formatar como moeda. Despesas administrativas, você comprou um caderno para anotar suas despesas, ou comprou essa planilha aqui para precificação. Então você teve mais um custo aí de R$85. Despesas com vendas, botar aqui R$15. Despesas de marketing, nesse caso eu vou colocar como zero, vamos supor que você criou um perfil na rede social, mas é você que administra. E aqui eu vou botar outras despesas com entrega, né? Com entrega, vamos supor que seja isso, R$65. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou botar despesas totais. Então, totais. Perfeito. E aí, igual soma, dá um Enter. Seleciona desde a linha número 9 até a linha número 13. Dá um Enter e aqui ele dá o total das despesas. Bom, para diferenciar um pouco, eu vou tirar esse bold aqui das informações. E as despesas totais eu vou marcar com bold para ficar em destaque, até porque é um total. Então, preço de venda, margem de lucro, custo total dos insumos, aqui você não precisa lançar nada. Margem de lucro, e aqui ele calculou o preço de venda. Ok, então com isso nós já temos alguns dados aqui. Tá? Primeiro de tudo, né, quando você define aqui a margem de lucro em cima do custo total dos insumos, você basicamente está definindo a margem de contribuição. Ou seja, cada um dos produtos aqui, cada um dos produtos vendidos, tem uma margem de contribuição de R$15. Ou seja, você vende o produto por 30, desconta os custos do insumo de R$15 e aí você tem uma sobra de R$15 para cobrir as suas despesas e ainda manter um lucro aí, além das despesas e custos. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui.
Eu vou botar uma linha aqui para ficar na mesma ordem. Custo total dos insumos, margem de lucro, preço de venda. E aqui eu vou colocar assim, margem de contribuição. Aqui eu tenho que colocar tudo, até porque é um termo importante, margem de contribuição. Eu vou pegar o preço de venda menos custo total do insumo. Então, nesse caso, a margem de contribuição de cada produto é de R$15. Bom, com isso eu consigo calcular a quantidade de itens que eu preciso produzir para cobrir as despesas fixas e a partir disso, né, atingir o ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio, aqui, deixa eu copiar e colar, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Você já vai entender do que eu estou falando. Ponto de equilíbrio. Primeiro, eu vou pegar aqui o valor total de despesas, dividir pela margem de contribuição. E aqui nós temos a quantidade de produtos, de unidades que você precisa produzir e vender para poder atingir o ponto de equilíbrio. Vamos ver. Unidades, vou colocar assim. Unidades. Ficou muito afastado. 16,33 unidades. Ponto de equilíbrio em vendas. Deixa eu fazer assim, Ctrl C, Ctrl V. Em reais, no caso, vou colocar aqui reais. Então também vem para a esquerda. E aqui você vai colocar o quanto você tem que faturar. Então, igual o número de unidades vezes o preço de venda. Então, ou seja, quando você vender R$490 em bolo, você atingiu o ponto de equilíbrio. Ou seja, a partir desse momento, as vendas que você fizer vão começar a contar para o seu lucro. Então, é basicamente essa a lógica aqui do ponto de equilíbrio dentro dessa planilha. Ponto de equilíbrio de quantidade, ou seja, você precisa produzir 16,33 unidades. Aqui, na verdade, o ideal é arredondar para cima, né? 17. E aqui o ponto de equilíbrio em vendas, ou seja, você precisa vender quase R$500 em bolo para cobrir todas as despesas e também os custos e a partir disso começar a ter um resultado. Então vamos lá, aqui na lateral, deixa eu até diminuir aqui. Aqui tá bom na largura. Botar uma linha aqui, uma coluna na verdade, redimensionar. Botar aqui 10 pixels para ter um espaçamento. E a partir de agora eu vou lançando aqui. Você pode ir lançando receita, fazer uma mini DRE, receita de vendas. Aqui você vai lançar quanto você vendeu, valor total. Deixa eu fazer o seguinte, formatação aqui mais... essa aqui eu vou alinhar à esquerda. Colocar aqui. E essa aqui também alinhada à esquerda. Mas eu vou adicionar mais uma coluna. Adicionar uma coluna à esquerda. Pronto. Eu tenho aqui essa. Tenho essa que vai ser um pouco mais estreita. Vou até redimensionar aqui. Ops. Redimensionar. Vou colocar aqui 20 pixels. Pronto. Tá bom. Eu tenho aqui a receita. Aqui eu vou colocar descontos. Outras taxas, impostos de vendas ou tributos sobre a venda. Deixa eu colocar aqui, mano, só descontos na verdade. Se tiver algum tributo sobre vendas, vou colocar aqui também. E acabei de ver que eu preciso
Na verdade, essa linha, essa coluna, ela pode ser mais larga. Depois eu vou ajustar e aqui eu vou colocar as informações. Pronto. Aqui a receita líquida, vou colocar dessa maneira. Ctrl C, Ctrl V. E a receita líquida, trazer para cá, líquida, nada mais é que o que? Você vai pegar a receita bruta, então esse valor aqui, menos descontos, menos tributos sobre vendas, caso você tenha algum. Com isso você vai ter a receita líquida. A partir da receita líquida, você vai ter o desconto de custos, na verdade CPV, custo de produtos vendidos, que é o valor, né, que você vai pegar aqui. Vamos lá, custo total dos insumos vezes a quantidade vendida. Então você vai ter esse valor para cada unidade. E aqui você vai lançar em algum lugar a quantidade vendida. Então esse campo ainda não existe. Deixa eu verificar aqui, custo total dos insumos, margem. Vai ter que criar um campo aqui embaixo. Vou botar esse aqui por enquanto. Pegar aqui e botar Ctrl C. Produtos vendidos. Produtos vendidos. Pronto. Qual que eu peguei? É a célula E20. E20 está certo. Vou botar aqui que eu vendi 20 bolos. Custo dos produtos vendidos. Receita de vendas basicamente vai ser... Você pode lançar o valor, né? 20 bolos a R$30 são R$600 em vendas. Então aqui é tudo o valor. Coloca para cá. Aqui também eu quero centralizar esses valores. Descontos aqui não teve nenhum. Tributos também não. Então a receita líquida é a mesma da receita de vendas. Mas caso tenha algum desconto, você teria aqui custo dos produtos vendidos, a receita de vendas. E agora, vamos lá. Despesas totais. Eu vou colocar apenas totais aqui. Não precisa, deixa eu pegar aqui para ter a mesma formatação. Então vamos lá, despesas totais. E aqui eu vou pegar a soma que tem aqui. Pronto. Despesas totais. Na verdade eu vou fazer assim. Eu poderia botar separadinho, mas nesse caso não vou colocar. Soma das despesas totais. Fazer dessa maneira que fica mais organizado, igual a essa soma aqui. E aqui basicamente eu só replico, porque não tem. Pronto. Soma despesas totais. Agora aqui eu vou lançar lucro bruto. Lucro bruto que vai ser igual. Vou pegar aqui a receita líquida menos as despesas totais. Então, lucro bruto 355. Aqui você poderia colocar mais algum desconto. Não sei se tiver alguma despesa bancária, mas já foram lançadas aqui em outras despesas. Então, eu vou botar aqui também Ctrl V, fazer assim, Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui lucro líquido. E que nesse caso vai ser exatamente igual ao lucro bruto, porque não tem nenhuma despesa. Mas se você tiver algum desconto aqui, deixa eu ver, é o J12, né? Vou botar aqui outros. Receita ou gastos. Deixa eu lembrar aqui, receitas barra despesas financeiras.
Nesse caso, você teria que... vou separar para ficar melhor. Vamos lá. Tá aqui. Seleciona e arrasta. Vou botar aqui receitas financeiras, despesas financeiras. Isso aí fica tudo certinho, não vai ter problema. Bom, aí basicamente vai mudar aqui um pouco. Igual. Vai ser receita líquida menos despesas totais. Esse é o lucro bruto. E aqui o lucro líquido vai ser o seguinte, igual lucro bruto vai ser mais receita financeira menos despesa financeira. Vamos lá, se no seu banco você tem alguma aplicação que rendeu juro ou na própria conta corrente, você vai lançar aqui o valor como receita financeira. Se você usou cheque especial, pagou alguns juros, vai ter que lançar aqui como despesa financeira. E aqui não apliquei a formatação de moeda. Então esse é o lucro bruto. Também não está alinhado. Agora sim. Lucro líquido. Vamos lá, vou marcar essas aqui. São os valores principais com bold. Então esse é o lucro líquido com a venda de 20 produtos, ou 20 bolos. Se eu botar em 10, ele não atualizou, por que será? Vamos conferir. Custo dos produtos vendidos, a receita líquida não é baseada aqui na quantidade. Então, preço de venda também vale a pena colocar aqui. Preço médio de venda. Vou colocar aqui que eu vendia R$30 ou R$29,90. Vamos supor que eu dei um desconto em alguns que acabou baixando a média. Então, receita de vendas agora vai ser igual produtos vendidos vezes preço médio de venda. E agora sim ele vai calculando de forma dinâmica. Então vamos lá, vamos aplicar aqui. Deixa eu botar mais uma linha abaixo. Pronto. Aqui eu vou colocar a borda para deixar organizado e separado. Dessa maneira. Ficou muito amontoado, eu acho que vale a pena botar mais uma linha aqui para separar. Deixa eu tirar essa borda, personalizar bem essa parte, que é uma planilha que vale a pena deixar organizadinha. Botei do lado errado. Vamos lá, aqui é difícil selecionar. Agora sim, inserir coluna direita, pronto. Aqui também já dá para usar, e também. Vou botar mais uma aqui. E vou redimensionar ela para 10 pixels. Pronto. Agora eu vou aplicar um contorno na parte de cima e nas laterais. Colocar essa borda. Talvez botar uma mais marcante. Pronto. E aqui vou colocar a parte inferior também. Aqui também e nos demais também. Já vou selecionar todos para deixar essa parte marcada. Muito bem, então os valores destacados ficam aqui. Lucro líquido eu vou circular até botar dessa maneira. Acho que fica ok. Nem tanto, aqui não ficou legal do jeito que eu esperava. Essa personalização, botar uma cor mais clara. Terceira cor, não.
Então, assim. E aqui afetou a minha borda lateral. Essa cor e fechou. Ainda não, porque não é essa cor. Vamos lá, essa aqui. Pronto, ficou certo agora. Bom, aqui na parte inferior vou manter o mais escuro. Pronto, tá tudo certo. Bom, essa é a tabelinha de DRE. Aqui ficou distante. Deixa eu ver uma coisa. Inserir coluna direita. Definir aqui o redimensionamento, 10 pixels para ter um espaçamento aqui. Bom, aqui eu vou aplicar a borda também. Borda externa. Tá aplicada aqui uma linha também de 10 pixels. Prontinho. Agora eu vou ter que dar o destaque a algumas das fórmulas. Algumas das células, na verdade. Vamos selecionar aqui até o final da tabela. E vamos aplicar um fundo aqui nessa tabela para saber onde precisa editar e onde não. Então, custo não precisa. A margem de lucro é uma das que precisa ser editada. Preço de venda, aqui não precisa. Aplicar o fundo branco e também um contorno nessa parte. Vou colocar aqui esse contorno para saber que tem que editar. Aqui todas elas precisam de edição. Aplica o fundo e um contorno aqui, parte interna e também externa. Ponto de equilíbrio é calculado. Quantidade vendida e o preço médio de venda também deve ser lançado. Então, fundo branco e contorno em todas as bordas. Ponto de equilíbrio, aqui eu vou modificar um pouco. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou recortar essa fórmula, Ctrl X, vou fazer assim, igual concat, põe a fórmula, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar assim, barra unidades. Ficou estranho. Esse valor aqui ele está jogando muito. Ele não vai deixar aplicar. Entendi. Ponto de equilíbrio aqui. Não vai funcionar porque ele vai precisar usar o valor. Então vai continuar assim mesmo. Então 16,33 unidades, R$ 490 de ponto de equilíbrio. Vou botar mais destacado. Esses valores são todos calculados, então pode ficar em destaque. Aqui não precisa lançar nenhum, é tudo fórmula, com exceção aqui, peraí. Essas duas aqui são valores lançados, vou aplicar a borda. Custo dos produtos vendidos, soma despesas totais. E aqui também eu posso lançar essas despesas e fica tudo certo. Mais uma vez apliquei a borda aqui sem querer na lateral. Pronto. Então esse é o resultado. Deixa eu colocar uma linha aqui, será que vai ser um problema? Inserir uma linha acima. E aqui eu vou definir 10 pixels para deixar separadinho. Pronto. Ponto de equilíbrio, quantidade, ponto de equilíbrio financeiro. Bom, aqui eu posso remover essa borda. Estragou. Não vai puxar, então vou ter que aplicar a borda novamente. Prontinho, agora sim.
Aquele também. Bom, depois eu arrumo. Vou fazer o seguinte aqui. Vou remover a borda. Vou só aplicar na parte inferior. E agora aplicar aqui a borda na lateral direita. Muito bem, tudo certinho. Bom, agora nós já temos aqui a planilha de precificação e eu vou revisar para você entender qual a lógica de funcionamento. Aqui você basicamente vai adicionar os ingredientes, tá? Ou os insumos que você utiliza na fabricação do seu produto, na prestação do seu serviço. Nesse caso eu peguei o exemplo da fabricação de um bolo para venda de 1 kg e tanto, né? 1,2 kg aqui quase. E aí o que acontece? Você precisa lançar aqui o insumo, a quantidade que você utiliza para essa receita. Nesse caso dessa receita é 1 kg de farinha, o necessário, 4,50 o quilo. Ovos, unidade. Aqui eu esqueci um detalhe, por exemplo, horas trabalhadas também é bem importante. Eu vou colocar aqui horas. Vou botar que precisa ir 1 hora de trabalho. E cada hora sua custa, sei lá, R$30 de custo. Se bem que para fazer um bolo, né, normalmente é isso aí mesmo. Então o que nós temos aqui, né, o custo dos insumos passa a ser de 45. Você quer uma margem de lucro em cima dos seus gastos com insumos de 100%, então o preço de venda vai para R$90. Margem de contribuição é 45. Aqui você tem as suas despesas. Com isso, né, produzindo 5 bolos a R$90, né, com preço de venda R$90. Lembrando que esse preço você vai ajustando de acordo com a sua margem de lucro. Você pode ver que se você botar uma margem de 50%, a quantidade dobra. Botar aqui margem de lucro de 80%, né? Você vai tendo esses ajustes aí diferentes. 150%, vai ajustando a quantidade, o valor que você precisa vender esses produtos. E aqui na parte inferior você coloca por quanto de fato vendeu. Então vamos lá, vamos supor que eu tenha vendido aqui 10 bolos. O preço de venda aqui calculado é 112, mas eu acabei arredondando para 115. Bom, com isso, né, com a venda e fabricação de 10 bolos, eu tenho um lucro de R$ 893,60. Aqui eu acabei esquecendo de clarear o fundo, que é fundo branco. Ele é branco, mas não está aparecendo. Por que será? Vamos ver. Fundo branco, redefinir. Ah, é porque o resto não está na cor. Então vamos lá. Primeiro vou aplicar o preenchimento e depois aplicar o fundo branco para saber que são células que podem ser editadas. Então, aí está a lógica para você utilizar essa planilha de precificação. Deixa eu até subir essa parte para caber tudo na mesma página. Aqui, inclusive, eu vou remover essas linhas, excluir linhas. Muito bem. Poderia aqui adicionar mais uma linha para botar a borda. Vamos redimensionar para 10 pixels. E claro, também aplicar essa cor de fundo. Ok. Então é essa a lógica de utilização da planilha de precificação. Você pode utilizar para qualquer situação. Então vou colocar agora a prestação de serviço. Vamos supor que você é uma pessoa que faz faxina, limpeza, organização e você leva os seus produtos. Então vamos lá, horas trabalhadas é o insumo mais importante. Você vai colocar aqui por hora. Você quer ou cobra R$40 a hora. Quantidade. A quantidade, você levou 3 horas para fazer a limpeza, cobra R$40. Sua hora custa R$40, na verdade. E além disso, você levou um produto de limpeza
produto de limpeza, vamos supor que seja uma limpeza especializada. E nesse produto, né, você gastou 500 ml. Então você pode botar litro também. Litro, você gastou 0,5 litro. E esse produto custa em média, sei lá, R$8 o litro. Muito bem, então aqui você tem os seus gastos. Tem também a locomoção. Botar aqui unidade de medida, corrida, né? Corrida no... Botar em caixa alta para padronizar. Foram 2 corridas, uma de ida, uma de volta. Cada uma delas custou R$12,50. Né? Corridas. E aí você tem aqui que você quer uma margem de lucro de 100% sobre o seu serviço. Então o preço nesse caso vai ter que ser R$298. Né? Essa aqui é a lógica, o preço de venda. Se você quer uma margem de lucro sobre o custo total dos insumos de 100%, o preço de venda vai ser R$298. Aqui você tem as suas despesas. Vamos ajustar essas despesas pelo seu negócio. Despesas fixas. Vamos supor que você tenha alguma despesa, R$10 nesse caso. Com marketing você gasta todo mês aí um valorzinho de R$200. E o resto, né, você não tem porque é a prestação de serviço. Bom, nesse mês você conseguiu aí prestar quantos serviços? Vamos lá, são 20 dias, então vamos dizer que 15 serviços prestados ao valor de R$300. Né? Vamos dizer que você arredondou o valor e conseguiu vender esse serviço a R$300, uma limpeza por R$300. Não teve descontos, tributos também não, você não emitiu nota. Né? Receitas financeiras aqui eu vou remover. Vou colocar a receita, vamos dizer que você recebeu isso na sua conta bancária e ela rendeu lá uns R$15. Então, nesse caso, você tem um lucro aí de R$4.305. Bom, acabei identificando um problema aqui na fórmula e é o seguinte, eu vou reposicionar isso aqui, tá? Vou pegar aqui lucro bruto, tá? Que vai entrar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou inserir células e deslocar para baixo. Então, eu vou colocar aqui lucro bruto. Vou pegar, fazer a seguinte conta. O lucro bruto ele é igual a receita líquida menos os custos, o custo dos produtos vendidos. Então, esse é o lucro bruto. Aqui eu posso reposicionar também, trazer para baixo. Arrasta para cá. Ou faz isso aqui, arrasta para baixo e simplesmente apaga. Pronto, esse é o lucro bruto, R$210. Além disso, tem as despesas totais. Soma despesas totais, que seria esse total aqui. Com isso, eu posso remover essa parte, incluir receitas e despesas financeiras aqui, né, que é um valor que também entra na conta. Vou fazer o seguinte aqui. Inserir células, deslocar para baixo. Pronto, dessa maneira fica tudo certo, mas na verdade essa linha ela pode subir. Então fica melhor. E esse aqui eu vou excluir. Então, só para corrigir esse probleminha que eu acabei identificando. Despesas financeiras, receitas. E aqui na parte inferior eu vou colocar lucro líquido como já era. Então, agora eu posso vir aqui, excluir células e deslocar para cima. Então, vamos lá. Aplicar essa borda novamente na parte inferior e fazer o cálculo correto agora. Então vamos lá, igual
lucro bruto. Vou fazer menos despesas totais. Além disso, eu vou fazer mais as receitas financeiras e menos despesas financeiras. Pronto, agora sim, nós temos aqui uma fórmula consistente. Por isso é importante sempre fazer a revisão para evitar qualquer tipo de problema. Então vamos lá, vou botar aqui, inserir células e deslocar para baixo. Na verdade, esse aqui fica aqui em cima. Ele não vai aceitar, mas tá bom. Então vou deixar assim mesmo. Pronto. Então esse é o lucro líquido nesse caso. É só para você entender a lógica do ponto de equilíbrio. Então aqui bagunçou tudo. Eu vou precisar ajustar isso aqui. Excluir a linha. E vamos lá, agora sim. Então essa é a lógica do ponto de equilíbrio. Então eu vim aqui. Tá, vou botar produtos vendidos 10, você tem um determinado lucro. Mas o ponto de equilíbrio aqui nesse caso é 1,41, ou seja, você precisa prestar quase um serviço e meio para começar a ter lucro. Caso contrário, né, vai ser 1,41. Eu vou tirar aqui essa receita financeira que ela acaba alterando. Caso você preste esse serviço, né, um serviço e meio, o seu lucro aqui seria quase zero. Praticamente zero, porque você está no ponto de equilíbrio, né? Você pode ver que é isso aí mais ou menos. Então essa é a lógica do ponto de equilíbrio. É o momento que você começa a ter lucro. A partir desse momento, né, a partir dessa prestação do serviço, você começa a ter lucro. Então se você fizer 2 vendas ou 2 prestações de serviço, seu lucro é 88. 3 vendas, já sobe para 237. 4 vendas, 5 vendas. E aí você pode começar a trabalhar aqui com o seu preço de venda. Né? Vamos dizer, se eu baixar para 210, qual é o meu lucro? Cai para 95. Então, essa planilha aí vai te ajudar a definir a precificação com base numa margem de lucro que você definiu aqui. Então, se você botar R$150, o seu serviço vai subir para R$372,50. E nesse caso, você, com uma prestação de serviço, você já chega, né, no seu ponto de equilíbrio. Você começa a ter um lucro de R$13,50. E a partir disso, você vai fazendo aqui os lançamentos, né, despesas fixas que você tem, administrativas, vendas, que mais ou menos, né, seguem um padrão todo mês, para poder calcular aqui o seu lucro líquido e também o seu ponto de equilíbrio e precificação que você quer praticar no seu negócio.